O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, encerrando hoje o mês de setembro, que tradicionalmente a Bíblia nos pede, seja o mês da Bíblia, aquele em que nós vamos dar uma atenção maior ou parar para refletir sobre a ação da palavra de Deus na nossa vida, onde a igreja vai pedir que a gente aprofunde com honestidade qual é o relacionamento que eu tenho com a Sagrada Escritura. De fato, a Bíblia não é um livro, é uma pessoa, a pessoa de Jesus. O Verbo se fez carne, o Verbo está na palavra. Toda frase, na sua maioria, contém um verbo. O Verbo de Deus é Cristo, que se verbaliza através das suas palavras santas, não apenas no Evangelho, mas também os livros do Primeiro Testamento, o Antigo Testamento. Já tem o Deus falando do Filho que virá, já tem a ação do Espírito Santo na vida de muitos homens e mulheres, já tem a ação de Deus no meio da comunidade, naquele tempo do povo de Israel, o primeiro povo escolhido, e desde o advento de Cristo, ao Israel que é toda a igreja, o povo santo de Deus, povo cristão. É um período para a gente ver no nosso dia a dia se amamos de fato a palavra. São Jerônimo é celebrado nesse último dia do mês de setembro, não é à toa, já que ele dedicou parte importante da sua vida, da sua inteligência, do seu trabalho à tradução da Sagrada Escritura. E se hoje no mundo bilhões de pessoas têm a Bíblia nas mãos, a igreja continua agradecendo a São Jerônimo, como ainda agradece hoje a tantas pessoas que se dedicam a estudar a palavra, fomentar a palavra, disseminar a palavra de Deus, não palavra de seres humanos. É um período então em que a gente é convidado a perceber nas ações do dia a dia. A minha Bíblia como está? Está lá esquecida dentro de uma gaveta, tomando poeira numa estante, ou nem sei onde ela está. Tenho em casa uma Bíblia, seja ela bonita ou simples, que tem destaque na sala da minha casa,
na minha estante, que as pessoas chegam na minha casa e veem ali, olha a Bíblia ali, para todo mundo ver. O que significa isso? Significa que aqui nessa casa, nessa família, se dá a devida atenção, aqui se honra a palavra de Deus, essa é uma família cristã. Como é a minha Bíblia? Às vezes ela já está com a capa meio estourada, né? Algumas páginas com orelha. Às vezes ela já está marcada, rabiscada. Isso é ruim, padre? Não. Isso mostra que aquela é uma Bíblia que é usada. Claro que a gente tem que conservar o livro, né? A Bíblia. Mas com o uso do tempo, no dia a dia, ela vai se gastando e desgastando. E quando você vê uma Bíblia já gasta, você pensa logo, olha, esta Bíblia é usada pelas pessoas desse lugar, porque olha como ela está gasta. Então, irmãos e irmãs, nas pequenas coisas do dia a dia a gente vai percebendo se a palavra de Deus é importante. Acordo de manhã, eu rezo um salmo. Nos momentos de aflição, eu vou buscar o consolo, a sabedoria para sair de algum problema. Aonde? Nos conselhos do mundo? Nas palavras fáceis de alguns por aí? Ou vou buscar entender a minha própria história, as situações que Deus me permite a partir da experiência de outras pessoas, que são personagens vivas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Será que eu deixo Deus falar comigo a partir da palavra? Será que eu dialogo com ela? Será que nas minhas orações, antes, depois de um terço, nós que meditamos os mistérios da vida de Cristo e da Virgem Maria na oração do Santo Rosário, será que de vez em quando eu pego aqueles trechos das vidas deles na Bíblia para realmente meditar? Será que todo dia eu procuro na internet, no aplicativo do meu telefone, a liturgia diária para saber qual que é o evangelho de hoje? E assim pensar um pouco nele, não só para tomar conhecimento, mas o objetivo, irmãos e irmãs, quando estamos diante do evangelho principalmente, é escutar com os ouvidos da alma, se perguntando a si mesmo, o que essa palavra tem para mim? Qual o significado dela na minha vida? Por que eu preciso entendê-la? O que eu aprendo? O que Deus quer me ensinar? O que Deus quer me dizer? Através de leituras variadas, não é? Tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Então, durante esse período, nós somos convidados a estreitar mais o nosso amor a Cristo presente na Sagrada Escritura. Pois São Jerônimo vai dizer, ninguém ama aquilo ou aquele que não conhece. E ninguém que ama Jesus Cristo pode dizer que o ama se não conhece a Sagrada Escritura. Quem diz que ama a Cristo, mas não conhece a Sagrada Escritura, está caindo em contradição. Porque a palavra que para nós está na Bíblia é palavra de salvação, palavras de vida eterna, do próprio Verbo de Deus. Irmãos e irmãs, hoje no Evangelho, Jesus amplia a missão de levar a palavra de Deus a todos os povos. Ele escolheu 12 apóstolos, um para cada uma das 12 tribos de Israel. A missão primeira de Cristo é anunciar a boa nova, anunciar o reino ao seu povo, ao povo escolhido, primeiro ao povo de Israel. Mas ele sabe que a palavra de Deus não pode ficar restrita a um grupo, a um povo, a uma nação, num clube fechado. A palavra de Deus ninguém segura. E a prova disso é que ela está presente em todos os lugares do mundo inteiro e entre nós. Há muitas e muitas e muitas gerações. E assim há de continuar ficando. Jesus escolhe 72. Muitas vezes mais que 12. Para demonstrar isso. Que a palavra de Deus se espalha. Mesmo contra a vontade de alguns. Ao longo da história da humanidade e da história do povo de Deus,
Muitos governantes e poderosos, muitos inimigos da fé quiseram calar a boca do povo, dos profetas, dos patriarcas, quiseram calar a boca de nosso Senhor Jesus Cristo, quiseram calar a boca dos apóstolos, dos santos e santas da igreja. Logo após a ascensão de Jesus, quando os apóstolos continuam a ensinar o que Jesus Cristo nos deixou como santa doutrina, os apóstolos já eram presos, perseguidos, repreendidos. Não continuem espalhando a doutrina desse Nazareno. E eles teimosamente e santamente insistiam, proclamando oportuna e inoportunamente a palavra de Deus. Gostem ou não gostem, doa quem doer. E os incomodados diante da palavra de Deus, que se convertam. E assim também nos tempos de hoje nós vemos muitas pessoas que com a própria vida, no seio da família, do ambiente de trabalho, no meio universitário, na sociedade em geral, vivem os valores do Evangelho porque o conhecem, porque experimentam os frutos de uma vida baseada na palavra, os bons frutos que sempre vêm daquelas pessoas que amam e não são meros ouvintes, mas praticantes da palavra. E há ainda hoje, com todas essas pessoas que amam a Deus já a partir da Sagrada Escritura, também a perseguição, a censura, a chacota. E muitas vezes eu sei que quando você vai querer falar alguma coisa da palavra de Deus para alguém, a reação não é de alegria, é de incômodo. Já passou por isso? Você está lá na sua família ou com seus colegas de trabalho e alguém está comentando algum assunto ou comentando alguma situação, algum problema, e você coloca a solução ou faz um comentário à luz dos valores do Evangelho. Olha, eu acho que não é bem assim, porque na Bíblia a gente aprende, olha, Deus fala, o profeta fala, Jesus ensinou que é assim, assim, assim. A reação das pessoas é de incômodo. Ai, para de falar de Bíblia, você só pensa em igreja. Ai, você acredita nessas coisas? Para de ser bobo. O médico já falou, o filósofo já falou, o doutor lá já falou. E você acreditando aí em Bíblia? Quem nunca passou por isso? Isso existe ainda hoje. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Por onde ela passa, ela causa transformação. Na minha, na sua vida. A palavra de Deus, ela ou vai gerar a reflexão e a conversão, ou ela vai gerar esse incômodo por parte daqueles que não querem dar o braço a torcer e dizer, realmente, a Bíblia não é um livro comum, realmente aqui tem palavras de vida, realmente isso que você falou, que Jesus disse nesse versículo, é verdade. Realmente a palavra de Deus está certa, e o errado sou eu de não vivê-la. Vou mudar, vou basear minha vida com os ensinamentos da Sagrada Escritura. A maioria das pessoas, irmãos e irmãs, infelizmente, não fazem isso. Não dão o braço a torcer à palavra de Deus. Não reconhecem que ela é lâmpada que ilumina os nossos pés, o nosso caminho. E que sem a palavra de Deus na nossa vida, a gente fica no escuro, batendo cabeça muito fácil por aí, num poste, numa parede, num muro, numa coluna, porque toda a palavra de Deus que nos foi revelada tem, entre outras, essa função: nos ensinar, nos fazer enxergar a realidade das coisas visíveis e invisíveis. E tem por finalidade a nossa própria conversão, para que a gente aprenda a vontade de Deus a nosso respeito e aprenda aquilo que é a maior vontade de Cristo. Aprenda o caminho do céu, porque é lá que Deus nos quer quando acabar a nossa vida aqui nesta terra. Irmãos e irmãs, possamos ser então também nós amantes da palavra, estudiosos da palavra, divulgadores da palavra, que a gente possa entender, compreender, viver, disseminar os valores da Sagrada Escritura,
Que a gente possa explicar isso para as pessoas, sobre a importância da palavra de Deus na vida da gente, que a gente possa dar esse testemunho. E principalmente nós que somos atuantes na comunidade, que a palavra de Deus sempre tenha um lugar central na nossa vida. E que a gente, como bom católico, possa utilizar esse livro santo como verdadeira ferramenta da fé, né? Ter o terço numa mão, a Sagrada Escritura na outra, que é isso que faz um bom católico. Ele reza, ele pede à Virgem Maria, ao Espírito Santo, que abra a sua consciência a tudo que precisamos aprender da Sagrada Escritura. No seu pensamento, na sua palavra, nas suas atitudes, a palavra de Deus se transfigura, se revela, é testemunhada. Que a gente possa ser essa pessoa, que um dia, quando nós chegarmos, diante de Deus, já não nesta vida, mas na próxima, que o próprio Filho de Deus, o próprio Jesus Cristo, possa olhar para nós e dizer aí: olha, aí vem um filho muito amado, uma filha muito amada, que durante a sua vida amou e viveu tudo o que contém a palavra santa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,